Olá, bom dia para você nessa sexta-feira. Seja muito bem-vindo. Agora são 11 horas em ponto e vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta manhã no Brasil e no mundo. Mais um suspeito de participar das mortes que chocaram o mundo do assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips foi preso. O homem foi detido em flagrante por uso de documento falso enquanto prestava depoimento. Ele negou os crimes. A Polícia Federal prendeu o peruano Rubens Vilar Coelho, suspeito de ser o mandante nos homicídios do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Conhecido como Colômbia, ele foi detido em flagrante por uso de documentos falsos ao ser ouvido na delegacia de Tabatinga sobre suposta participação nos homicídios. Uma das linhas de investigação aponta que Colômbia, acusado de fornecer entorpecentes do Peru e da Colômbia a facções brasileiras, estaria incomodado com a atuação do indigenista. Isso porque Bruno Pereira chegou a apreender barcos e peixes que pertenciam à quadrilha. O lucro da pesca ilegal seria apenas um meio de lavar o dinheiro do narcotráfico. Ele negou a participação nos crimes que aconteceram na reserva indígena do Vale do Javari, no Amazonas, no dia 5 de junho. Com a pena do crime de uso de documentos falsos é superior a 4 anos, Coelho não poderá ser solto por pagamento de fiança. A Polícia Federal pretende pedir a prisão temporária dele para que possa aprofundar as investigações. Rubens Vilar Coelho teria ainda ligação direta com os 2 irmãos presos pela Polícia Federal, Amarildo da Costa de Oliveira, o Pelado, e Ozenei da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos. Um tio de Amarildo, que atua como líder comunitário, também é apontado como funcionário de Colômbia. E vamos ao destaque internacional. O ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, morreu nesta sexta-feira depois de ter sido atingido por tiros durante um ato de campanha. A equipe médica tentou, mas não conseguiu salvar a vida do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. O político foi atingido por tiros quando fazia um ato de campanha antes das eleições para o Senado previstas para domingo. Nosso hospital fez esforços para reanimá-lo, mas infelizmente ele faleceu às 17h03. Quando chegou até nós, havia 2 ferimentos de bala em seu pescoço. Ele não mostrava sinais de vida, presumivelmente devido a danos nas veias principais e no coração. Fizemos uma transfusão de sangue e também tentamos parar o sangramento, mas infelizmente ele não respondeu. Shinzo Abe morreu aos 67 anos de idade, quase 2 anos depois de ter sido obrigado a deixar o posto de chefe de governo por problemas de saúde. O crime ocorreu apesar das rígidas leis no país contra a posse de armas. Abe bateu recordes como o primeiro-ministro mais longevo do Japão, resistindo a vários escândalos político-financeiros. Ele tinha 52 anos quando assumiu o cargo em 2006, tornando-se a pessoa mais jovem a ocupar a posição. O político era considerado um símbolo de mudança e juventude, mas também apresentava o pedigree de um político de terceira geração, preparado desde cedo para exercer o poder dentro de uma família conservadora de elite. Seu primeiro mandato foi turbulento, marcado por escândalos e disputas, e terminou com sua renúncia abrupta após 1 ano. Ele voltou a ser candidato e retornou ao cargo de primeiro-ministro como um salvador do país em dezembro de 2012. Sua vitória encerrou um período turbulento em que vários primeiros ministros passavam rapidamente pelo cargo. Afetado pelos efeitos do tsunami em 2011 e o desastre nuclear de Fukushima, o Japão encontrou em Abe uma mão confiável. Ele ficou famoso no exterior por sua estratégia de recuperação econômica conhecida como Abenomics, iniciada em 2012. Muitas vezes atingido por escândalos que afetaram pessoas próximas, Abe soube aproveitar acontecimentos externos para desviar a atenção e se apresentar como um líder indispensável diante das adversidades. Mas sua popularidade caiu a partir do início da pandemia de Covid-19, quando as ações do governo foram consideradas lentas e confusas. Líderes mundiais lamentaram a morte de Shinzo Abe. O assassinato de Shinzo Abe chocou o mundo.
O ex-primeiro-ministro do Japão, recordista de tempo no cargo, foi alvo de tiros quando fazia um discurso em um ato de campanha antes das eleições para o parlamento que vão ser realizadas no domingo. O atual premier japonês condenou o crime. É um ato bárbaro durante a campanha eleitoral que é a base da democracia e isso é absolutamente inaceitável. Eu condeno isso com as palavras mais severas. No Twitter, vários líderes mundiais se manifestaram após a morte. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que seus pensamentos estão com a família e amigos de um grande primeiro-ministro. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky enviou condolências aos familiares e ao povo japonês e disse que este ato hediondo de violência não tem desculpa. O chanceler alemão Olaf Scholz se disse horrorizado e profundamente triste. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que deve deixar o cargo em breve, disse que a liderança global de Abe, em tempos desconhecidos, será lembrada por muitos. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, lamentou o assassinato hediondo e destacou que Shinzo Abe foi um defensor da democracia e seu amigo e colega por muitos anos. A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o assassinato choca o mundo inteiro e lembrou do japonês como uma pessoa maravilhosa, grande democrata e defensora da ordem mundial multilateral. Crimes violentos são raros no Japão, país que tem uma baixa taxa de homicídios e algumas das leis sobre as armas mais duras do mundo. E agora a gente muda de assunto para falar sobre os ex-presidentes da FIFA e da UEFA, que corriam risco de serem condenados a até 5 anos de prisão por corrupção. Eles foram absolvidos nesta sexta-feira em um tribunal da Suíça. Michel Platini e o ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, foram absolvidos nesta sexta-feira na Suíça no caso de fraude que acabou em 2015 com as ambições do ex-jogador francês de assumir a liderança da entidade que comanda o futebol mundial. Em silêncio, os dois acusados, que se declararam inocentes, ouviram a leitura do veredito do processo, pelo qual poderiam ser condenados a 5 anos de prisão. O Tribunal Penal Federal de Bellinzona não seguiu as recomendações da promotoria, que havia solicitado pena de 1 ano e 8 meses de prisão com suspensão condicional. O ex-capitão da seleção francesa comemorou em um breve comunicado a vitória e voltou a mencionar uma manipulação político-judicial para afastá-lo do poder. O julgamento foi por um caso em que os dois políticos eram acusados de terem obtido ilegalmente, em detrimento da FIFA, um pagamento de 2 milhões de francos suíços em favor de Michel Platini. Defesa e acusação concordam que Platini e Blatter assinaram um contrato que estipulava uma remuneração anual ao francês. Em janeiro de 2011, o jogador, que foi presidente da UEFA, mencionou a existência de uma dívida, descrita como fatura falsa pela acusação. Os dois insistem que concordaram desde o início com um salário anual por meio de um acordo de cavalheiros verbal e sem testemunhas, sem que as finanças da FIFA permitissem o pagamento imediato a Platini. O tribunal considerou que a fraude não ficou estabelecida com uma verossimilhança e aplicou o princípio do direito que prevê o benefício da dúvida em favor do réu. Essa edição fica por aqui. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia. À 1 da tarde, eu e Kleber Werneck voltamos com mais informações. Até lá!